Fala, meus amores, tudo bem por aí? Já tô aqui arrumada com a minha roupinha de academia, porque eu me prometi esse ano cuidar de mim, né? Cuidar do que é mais precioso para mim, que é o meu corpo, né? E antes disso, né? Antes de malhar, eu vou deixar aqui para vocês todas as atualizações de tudo que está acontecendo aqui no nosso diário de obra. Aconteceram algumas coisas aqui, né? Conforme eu falei para vocês no vídeo anterior, eu estava levando meu filho 2 dias para fazer exame de vista, né? Um dia ele foi fazer o exame, o outro dia ele foi fazer o teste de lente, deu tudo certo no teste. E aí eu vou mostrando aqui para vocês tudo que está acontecendo aqui no salão, tá? Então, aqui nós estamos assim, ó. Conseguimos terminar aqui, dar aquela segunda demão que precisava. Aqui meu esposo cortou, né? Aparou todas aquelas plantinhas que eu havia mostrado para vocês, que eu dizia que a composição não estava legal. Elas estão aqui, nós vamos replantar elas, algumas que sobrarem nós vamos doar, né? Tem pessoas que gostam, também é mãe de planta. Elas pegam de galinho, tá, pessoal? Elas pegam de galinha e pegam super de boa. Eu não sei o nome dela, mas eu vou tentar procurar aqui, vou ver se eu consigo deixar aqui o nome delas para vocês. Aqui, né, eu havia esquecido de mostrar para vocês, eu tenho duas rosa do deserto, e aí o vaso já é na cor preta, e eu pintei também. Essa parte aqui, meu filho já deu a primeira demão, né, e agora vai dar a segunda. Aquela parte ali que eu havia mostrado para vocês também, deixa eu chegar bem pertinho aqui, eu consegui dar a pintura que eu queria, né? Ficou bem bacana. Aqui eu tinha dito para vocês que eu não iria mexer agora, que seria mais para frente, mas a gente chegou num acordo que a gente já está no meio da obra, então nós vamos, né, trocar esse piso aqui. Eu vou mostrar que a gente comprou um piso bem bonito, um azulejo bem bonito, desculpa. Aqui eu também finalizei, né? Aqui falta ainda a quarta demão nesse rapaz aqui, vou ver se consigo dar hoje. Hoje também é o dia de manutenção da minha unha, né? Eu vou ter que parar um pouquinho para poder ir lá para fazer. Aqui, essa parte aqui, eu não havia mostrado para vocês. Ele era marrom, tá? E eu achei que ornou bem melhor colocando ele branco. Aí nós vamos colocar o vasinho que ele já é pendurado e vamos colocar a plantinha ali dentro. Aqui ainda tá assim, a gente ainda não resolveu as plantas ainda. Essa parte aqui nós temos que pintar também, a rampa de acesso, nós temos que pintar. Aí o azulejo que eu falei para vocês, olha, que ele comprou, ele trouxe, né, da loja, como a loja é aqui pertinho, ele trouxe, me mostrou. E eu achei que super combinou, né, super combinou aqui com o salão por causa das cores. Aqui continua a mesma coisa, né? A gente ainda não conseguiu mexer. Deixa eu mostrar esse lado aqui para vocês, que fica bem melhor para vocês poderem ver. Além de ter ficado mais claro, né? Ficou bem mais claro. Tirou também aquela parte feia que estava, né? Porque a planta, quando ela começa a ficar meio desordenada, a gente precisa organizar. Aqui ele deu uma podada, ele não nivelou totalmente, porque senão teria que arrancar quase tudo, né? Porque cada uma cresce no seu tempo. Essa plantinha aqui que eu falei que eu gosto muito dela, eu acho ela lindíssima, eu não sei o nome. Se alguém souber aí, deixa aí o nome aí pra mim, tá? Eu quero colocar ela num vaso, porque eu acho que ela vai ficar super bacana. Ela tem uma... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ela tem as pontinhas assim, tá vendo? Fica um verde mais claro e outro verdinho mais escuro. Eu acho muito bonito. E por aqui tá assim, tá? Deixa eu mostrar aqui fora aqui pra vocês um pouquinho. Ó, a calçada que a gente tá fazendo também. Aqui tá tudo sujo, assim, realmente, porque a gente tá melhorando, né? Não dá pra limpar agora. E é isso. Aqui, deixa eu mostrar também essa parte aqui, ó. Tá vendo? Esse lado aqui do muro, o lado de lá é a casa da minha prima, né? Então a gente tá fazendo um cordão hoje aqui, fechando. Primeiro porque a chuva, quando bate do lado de lá, ela cai toda pro lado de cá e suja todinha a parede aqui, com, né,
com a poeira, com sujeira e fica feio. E aqui, por ser clarinho, né, logo aparece. Vocês vão ver durante o tempo, né, que eu vou mostrando para vocês, que o salão tem que estar sempre, sempre, sempre renovando a pintura. Por isso que a gente nem mexe na cor, que a gente já compra galão e a gente guarda, porque tem que estar sempre renovando. Esse dourado que tem aqui na parede, gente, deu um trabalho para a gente achar essa cor exatamente dessa maneira. Quando a gente assumiu o salão já tinha essas duas faixas aqui, e em todas as pilastras também tem, tá vendo? Só que não era nesse dourado, não era dessa forma. E o meu marido gosta muito, muito mesmo de dourado, até porque a gente gosta de trazer a cor do ouro para nossa vida, né? Então ele conseguiu na internet essa cor e aí ele pintou, e é um orgulho, né, para ele, porque toda vez que ele olha, ele fala, eu consegui exatamente aquilo que eu queria. A persistência, né, pessoal? Aqui continua a mesma coisa, tá vendo? A gente ainda não arrumou, a gente simplesmente, nós tiramos aquela mesa, aqueles entulhos que estavam aqui, ainda tem algumas coisas aqui para serem tiradas. O piso, né, conseguiu ser trocado, aqueles que estavam quebrados, assim, ó, são manchas, tá? Manchas. Então, esses que estão manchados e que estão ainda em bom estado, a gente não mexeu não, tá bom? Porque a gente tem pouco desse piso. A gente conseguiu ele, assim, foi muito difícil, mas a gente conseguiu, porque ele é bem antigo. Então a gente está guardando realmente para aqueles que quebram, tá? Esses manchados assim, a gente não resolveu não mexer não, porque, como eu expliquei, a gente tem pouco, então não adianta ficar trocando tudo. Aqui tá tudo da mesma maneira ainda, as cadeiras, né, sujas ainda. Aquele processo, né? Não adianta você lavar agora que vai sujar tudo de novo. Então, quando terminar essa parte de cimento, de obra, aí sim a gente entra com o processo de limpar. Agora eu vou dar uma parada, vou dar uma esticada no corpo, malhar um pouquinho. Depois eu vou fazer minha unha e eu vou levar vocês comigo. Eu malhei durante muito tempo na minha vida, sabe? Durante muito tempo. Tive um problema na coluna e o médico disse que eu ficaria sem me locomover, né? Se eu não mudasse os meus hábitos. Se eu não mudasse os meus hábitos. A primeira coisa que o médico tirou, porque eu não conseguia movimentar minhas pernas. Eu tive um problema de hérnia seríssimo e precisei fazer um tratamento. Não cheguei a fazer cirurgia, mas precisei fazer um tratamento sério. Uma das coisas que o médico tirou por eu não conseguir me locomover foi o meu carro na situação manual. Eu tive que comprar um carro automático para eu não precisar ficar toda hora botando os pés, o pé na embreagem e fazer esse movimento, né, de mexer a perna. Isso foi muito difícil para mim. E uma das coisas que ele falou é que eu tinha que fazer musculação na época, pilates, musculação. E eu comecei a fazer.
Eu comecei a fazer na força do ódio, porque eu detestava mesmo a academia. Eu sempre detestei, assim, ficar em lugares com muitas pessoas. É meu, isso é meu, eu não gosto muito. Mas hoje em dia eu até melhorei bastante em relação a isso. E aí eu fui, né? Eu fui porque eu precisava ir. Comprei tênis, comprei roupa, comprei tudo. E sabe quando você cria o hábito de fazer aquilo dali e aquilo dali vai te mudando, 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 mudando. E você vai perdendo aquele ranço daquilo que você estava sentindo antes e você vai começando a mudar os seus pensamentos. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a mudar muito, comecei a gostar de malhar, eu comecei a ver que estava fazendo bem para o meu corpo, fazendo bem para mim, eu tinha mais disposição. E aí eu fui mudando, 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 fui gostando. Mas chegou um período da minha vida que eu precisei me mudar. Né, eu precisei mudar, eu precisei deixar o meu trabalho, né, encerrar algumas questões de trabalho e precisei me mudar, eu e minha família. E isso teve uma quebra muito grande no meu ritmo, né, de academia. Eu acabei indo para uma outra academia grande, eu não gostava, eu não me sentia bem, eu não me sentia à vontade. É coisa da minha cabeça também, né, gente? Muitas vezes a gente coloca um empecilho enorme, a gente coloca o cavalo de Troia naquilo que não existe, né? E a gente vai dando desculpa e desculpa aqui, desculpa ali e acaba não fazendo. Enfim, foi o que aconteceu comigo. Eu parei de malhar, eu parei de fazer tudo, voltei a trabalhar intensamente e logo depois aconteceu, né? As questões de pandemia, enfim, tudo fechado. Eu não tinha a aparelhagem que eu tenho hoje, né? Essa esteira eu comprei no finalzinho de 2025, então eu tinha uma, mas era bem antiga e não era dessa forma. E aí eu me desestimulei, né? Logo depois aconteceram algumas coisas na minha vida também, falecimentos e tal, e eu fiquei meio down, né? Fiquei meio mal. Enfim, depois veio a questão da reposição hormonal. A minha médica explicou que eu precisava, junto com a reposição hormonal, eu precisava voltar a fazer exercícios. E realmente eu voltei, comecei a fazer exercícios novamente durante 2 meses. E depois me desestimulei de novo, né? Desestimulei totalmente por conta da obra aqui do salão. Parece até brincadeira, parece até desculpa, mas toma um tempo assim exorbitante, tá? Que é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu não tenho só o salão. Eu tenho a minha casa, que não é pequena, é uma casa consideravelmente grande, que tem que tomar conta, né? Tem que fazer comida, fazer um monte de coisa. Eu não tenho ninguém para ajudar. Eu tenho uma sogra que tem Alzheimer, né? Ela mora conosco, minha sogra mora conosco, a mãe do meu esposo. Então, assim, requer também cuidado. Eu tenho 6 pets que requerem meus cuidados. Um dos meus pets tem 1 mês que está comigo, é o 7. Depois eu vou trazer um takezinho dele para vocês. Vou deixar até aqui uma foto aqui. O aqui, tá? Para vocês. Ele é novinho, bebezinho ainda. Então, assim, todos resgate. Todos os meus animais são resgate. Apareceram na minha vida por algum motivo. E aí, enfim, né? O exercício foi ficando. É claro que é uma desculpa que eu tô dando, porque eu posso fazer, até porque eu tenho em casa e eu não faço. Enfim, mas eu me propus a voltar novamente a fazer pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos alguma coisa. Se eu paro um tempo para cuidar da minha unha, para cuidar do meu cabelo, eu tenho que parar pelo menos para cuidar do meu corpo, né? Cuidar da minha mente. E é isso, essa reflexão da gente ficar dando desculpa o tempo todo, né? Ficar dando desculpa, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Se você não começar, se você não colocar na sua cabeça que você precisa dar um start, uma virada e começar, você não vai começar nunca a fazer nada. E é uma coisa que eu preciso me policiar, eu começo e paro no meio do caminho. Tá? Isso em tudo na minha vida. Eu me policio o tempo todo, eu me cobro o tempo todo em relação a isso. Talvez não seja só eu, talvez sejam outras pessoas que passem pelo mesmo processo, se cobrem da mesma forma que eu me cobro. Mas, vamos lá, né? Eu tô aqui com o propósito desse novo canal, eu já tenho um outro canal, que é o Conversando com o Tarô, que também me requer muito tempo. Eu faço leituras de tarô, eu sou taróloga, eu sou oraculista. Então, eu atendo pessoas, né, também. Eu tenho uma carteira muito grande de consulentes. Então, o tempo todo, meu dia não para.
Por isso que eu trouxe essa proposta de mostrar para vocês. A minha vida é uma vida, né, normal. Às vezes as pessoas falam assim, quem trabalha com vida espiritual e tal tem uma vida mais calma, mais tranquila. Não. A gente tem cobranças muito maiores, mas não são cobranças para o mal, são cobranças para o bem, para a gente andar ali direitinho. Uma das cobranças é essa, a minha saúde. Beber água. Eu quase não bebo água. E tenho, né, na família pessoas que foram embora, né, partiram por conta dos rins. E eu tenho exemplo que eu acompanhei, eu que levava para o hospital. E a minha espiritualidade me cobra muito. Que eu cuide de mim, que eu cuide do meu tempo, que eu cuide do meu mental e que eu cuide do meu corpo. Tá bom? Fica essa reflexão aí para vocês. Vamos lá, que agora eu vou fazer minha unha e eu vou levar vocês junto comigo. E eu tô indo aqui, né, para fazer a unha, né? É aqui pertinho. Nem tirei a roupa de academia. Tô indo ali fazer. A gente tem que fazer manutenção. De 15 em 15 dias tem que fazer. Parei de usar aquela unha comum porque o esmalte não ficava muito, né? Como eu mexo muito com água, aí eu parei, comecei a fazer aquela unha em gel. Tá dando super certo. Tá? Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje é dia de cuidado pessoal. Hello! Bom dia! Vim fazer, ó, manutenção. Hoje é dia, né? Graças a Deus. Corpo, agora vamos cuidar das unhas. Que chique! Tem que ser com quem? Com a melhor. Obrigada! Com a minha amiga, minha parceira, minha manicure, aquela que cuida dos meus cabelos, Priscila.